aonde eles se dispuseram a brigar, a lutar, para que o amor pudesse continuar tendo liberdade entre eles, né? Porque hoje, nos dias de hoje, tem se perdido esse desejo, essa coragem, né? Antigamente havia toda uma atitude de coragem, aonde casais faziam tantas coisas que, eram impressionantes diante da sociedade, né? Hoje nós vemos, o sentido contrário das coisas, aonde não se luta para que haja uma continuidade, para que haja, um segmento. Irmãos, é importante nós entendermos, porque a igreja foi estabelecida para fazer a diferença no mundo, vivendo os padrões dos céus, os padrões de Deus, significa que nós temos casais que são perfeitos, casamentos perfeitos? Não, não existem, mas existem duas pessoas, que entendem o propósito pelo qual elas foram unidas, né, dentro de um propósito divino. E por ser divino, a parte que nos cabe é entender que Deus criou para que fosse eterno esse relacionamento. E a parte que nos cabe é lutarmos com todas as nossas forças, mesmo com todas as dificuldades, mas lutarmos até mesmo contra os nossos sentimentos, contra as nossas decepções, para que realmente nós possamos chegar um dia mais à frente e possamos dizer como valeu a pena, e ter essa certeza: você é a mulher, ou você é o homem que Deus preparou realmente para mim. Entenda uma coisa: há muita diversidade, os muitos parceiros e relacionamentos tira a identidade, o foco principal do ser único, porque quanto mais houver no sentido de relacionamentos, mais se perde a sensibilidade para reconhecer o que é único. São tantos que já se perdeu o valor. São tantos que, se não dá certo mais este, ou se não der certo, eu parto com outro, e assim vai indo. Nós temos que entender, Jesus falou que no princípio não era assim. Até mesmo quando questionaram a respeito da carta de divórcio, ele falou assim: olha, no princípio não era assim, não foi assim que o Pai criou. Não foi assim, não foi dentro desse propósito. Aí algumas pessoas podem pensar e questionar e perguntar: mas você não está na minha pele. Saiba de uma coisa: o segredo não está em mim, nem em vocês. O segredo é aonde nós direcionamos a nossa fé, o nosso propósito. O problema é que nós tiramos os olhos do Senhor e nós nos colocamos como sendo a referência. Nós somos falhos. E com isso, nós vivemos as dificuldades, sendo que o centro de todas as coisas é o Senhor. O que é o amor? Shakespeare, né? Numa peça que ele escreveu, Noite de Reis, ele fala que o amor seria um sentimento egoísta, onde, de uma certa forma, existe uma busca para a satisfação do ego. Isso é o que ele filosofou. Isso é o que ele, na sua liberdade de escrever, na sua facilidade, ele escreveu. Mas será que o Senhor nos ensina dessa forma? Aquilo que eu acabei de cantar em 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Nós vemos justamente o contrário. O propósito, o que realmente revela ser verdadeiro é a abnegação. Né? O apóstolo Paulo fala: ó, o amor suporta tudo, acredita em todas as coisas, é cheio de esperanças e a tudo resiste. Aí você fala: mas isso não é verdadeiro? Não é verdadeiro se nós basearmos unicamente no nosso amor humano. Porque o nosso amor humano, ele é interesseiro realmente. O nosso amor humano é limitado, ele é falho. É por isso que nós escolhemos quem nós queremos amar, de uma certa forma, não é? Mas o amor verdadeiro, ele não escolhe quem, mas simplesmente ele está disposto a amar.
está simplesmente disposto a cobrir, a alcançar, a somar, a se dar. Imaginemos, não seria o motivo principal das separações, das desavenças, ou do começo errado, onde se tem a intenção de um casamento futuro? Não é verdade? Quando Deus criou o homem, a Bíblia nos fala que tudo era perfeito. Se realmente nós analisarmos, Adão não pediu uma esposa a Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Adão dizendo: Deus, me dá uma esposa, Deus, é um macaquinho, tem uma macaca, eu não tenho, nada. Não. Mas o Senhor, ele disse assim: não é bom que o homem viva só. Não é no sentido de solidão. Adão, ele era satisfeito. Mas o Senhor, veja que coisa interessante, o Senhor não criou a mulher para que Adão pudesse ser feliz. Adão já era feliz. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Vocês estão entendendo? Se nós, não entendermos e não praticarmos aquilo que é verdadeiro, nós vamos entrar justamente movidos por esse amor egoísta, esperando que o outro nos complete. E pelo outro não ser perfeito, ele não vai ter condições realmente de me completar ao ponto de me fazer totalmente feliz. Essa é a verdade. Nós precisamos entender uma coisa: o propósito de Deus é uma pessoa feliz se unir a uma outra pessoa feliz. Por que essa felicidade se encontra na vida dos dois? Porque os dois temem ao Senhor. Porque os dois buscam a vontade de Deus. Os dois se encontram em Cristo Jesus. Porque os dois estão buscando o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Jesus é o ponto, Jesus é o elo. Jesus é aquele que tem que estar no centro. O sábio, ele fala que o casamento tem que ser como um cordão de 3 dobras, aonde significa o homem, a mulher, mas Cristo no centro, Cristo no meio. Se nós entendemos e vivemos essa verdade, antes de chegar na minha esposa, ou na sua esposa, ou no seu marido, passará pelo Senhor Jesus. E você acha que o Senhor Jesus não vai tratar, se nós falamos com a intenção errada, sem o entendimento correto? Será que Ele não vai tratar primeiramente conosco, para que depois, ao nos arrependermos, ao entendermos o propósito correto, aí sim Ele transmita de uma forma segura e verdadeira para o companheiro ou para a companheira. Um homem chamado Robert Steinberg, psicólogo da Universidade de Yale, ou Yale, foi um pioneiro, e ele desenvolveu uma forma de explicar o relacionamento de um casamento usando um triângulo com 3 lados, né? O triângulo tem 3 lados, e ele fala justamente que o primeiro lado se chama paixão. E interessante que ele colocou de uma forma, eu estava estudando, eu estava observando, eu falei: caramba, como ele conseguiu ser inspirado por Deus para mostrar de uma forma muito segura algo que eu não tinha ouvido antes, né? São 3 lados: paixão, intimidade e compromisso. A paixão é o lado motivador do triângulo. É aquela sensação que arrepia as espinhas, ou a espinha, né? Lembra-me quando eu vi essa mestiça pela primeira vez, eu falei: uau! E sem saber, eu já dizia que eu casaria com ela pelo menos uns 3 anos antes de conhecê-la. E quando eu a vi, eu namorando, ela também namorando, mas quando eu a vi, eu falei: tem. Mas eu fiquei na minha, né? Fiquei na minha. E é interessante, porque ficou na minha mente, né? Quando, né, eu menos percebi, vinha a mesticinha na cabeça.
vinha na minha cabeça. Então, é interessante, porque é justamente uma forma natural, aonde todo ser humano sente, né? É o estímulo psicológico, é o intenso desejo físico, sabe? De querer tocar, de querer acariciar, não é verdade? Né? Segundo o padrão bíblico, o padrão correto, simplesmente fazer carinho, não defraudar, mas simplesmente, né? E é interessante que dentro da palavra de Deus nós encontramos no livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, nós vemos ele celebrando esse amor, essa paixão, esse amor no caso físico, né? E ele fala ali entre um homem e uma mulher, e uma poesia cheia de paixão, né? Ele fala assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Você sabe uma coisa, que isto ainda é um tabu para muitos casais evangélicos? Porque acha que simplesmente o sexo, ele foi unicamente preparado por Deus para procriar. Aí que ele se engana. Deus fez para que houvesse prazer físico, para que houvesse uma satisfação, para que houvesse dentro da legalidade, dentro daquilo que é correto, houvesse, sabe, uma mudança onde deixou de ser dois para se tornar um. Não é assim que a Bíblia fala? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher, né? E serão uma só carne. Eu não vou entrar em detalhes porque vai ser falado mais à frente. Agora é importante que nós entendamos que tudo tem que ser controlado, viu, meninos que ainda não encontraram, não identificaram aquele que Deus, sabe uma coisa, Deus, nosso irmão Lani falou de uma forma descontraída, mas é uma verdade. Para cada panela tem a sua tampa. Né? Deus não fez uma outra panela para a panela, viu, gente? Nenhuma outra tampa para a tampa, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Se vocês crerem que Deus tem a pessoa preparada, você vai encontrar, ou melhor, Deus vai apresentar essa pessoa a vocês. Não é? Agora é importante nós entendermos que se não tiver esse equilíbrio, se não tiver esse entendimento, está sujeito a viver uma paixão onde ela possa ser possessiva. Mesmo antes de um relacionamento confirmado, de um casamento ter chegado, né, no seu enlace ali, essa paixão, se ela não for administrada, se não for sadia, se não for controlada, se não for trabalhada, onde o Espírito Santo possa dar liberdade, isso tem tendência de se tornar uma possessão. Você já viu? Não tem expressão para já é ciumento desse jeito, imagina quando casar. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado. Os ciúmes é uma coisa boa, nós aprendemos da outra vez. Mas o ciúme bom é aquele controlado, aonde o seu ciúme não é doentio, mas simplesmente um carinho, um desejo de proteger a pessoa que você ama, de saber que ela pertence a você, que a única coisa nesse mundo que pertence ao marido é a esposa, ou vice-versa. Filhos não pertencem, nem aos avós. Casarão, ó, tem alguns que não largam de jeito nenhum, né, Luciana, né, Juliana? Mas filhos, a tendência é casar e sofre quem? Da mãe ou do pai que queira ter junto, sofre, não é? Então nós temos que entender que tudo de uma forma correta, de uma forma segura, de uma forma, sabe, aonde passa a estar no controle de Deus. Nós vemos hoje dentro da igreja muitos casais passando por dificuldades porque começaram de uma forma errada. Até mesmo dentro da própria igreja fizeram tudo errado. E hoje são as consequências. Tiveram que viver etapas, situações que foram adiantadas, que não era para ser vivida naquele momento. Mas nós temos um Deus cheio de graça e de misericórdia, aonde Ele não abandona e diz como o ser humano se vira. Não. Ele fala, se me buscar, se dá liberdade,
eu vou tratar, as consequências virão, mas eu estarei juntos. E quando vocês perceberem, nessa caminhada na areia, vocês vão perceber que nos momentos mais difíceis, eu os carreguei no colo. Olha que coisa interessante. Tudo isso é uma verdade que acontece quando as coisas acontecem de uma forma correta. É interessante que a paixão correta, ela vai levar ao segundo lado desse triângulo que chama intimidade. Uma paixão controlada, uma paixão onde o respeito é mútuo, uma paixão onde o temor ao Senhor é trabalhado, é o centro. Com certeza existe uma preparação para a intimidade quando chegar a sua hora, o seu momento depois do casamento, seja algo muito bom, seja algo que realmente venha completar, venha acrescentar. Porque se acontece um relacionamento sexual antes do matrimônio, já perdeu a graça, a expectativa da lua de mel, vocês não concordam comigo? Já não existe mais novidade. A lua de mel, o processo de Deus, é tudo perfeito, no seu tempo, sendo acrescentado tudo aquilo que é como necessidade para a vida de um homem e de uma mulher. Agora, quando acontece de uma forma fora da orientação bíblica, da orientação de Deus, mais tarde existe arrependimento, existe a troca de insultos, você é culpado, você roubou a minha juventude, a minha adolescência, não é você, e aquele negócio todo. E a criança aqui não tem nada a ver com o pato. Porque por mais que ela no fundo ela vai assimilando, a vida dela, que é uma folha em branco, vai sendo escrita por essas dificuldades que o casal vai vivendo, aonde a criança mais à frente vai dizer: eu fui o culpado disso. E o diabo aproveita. Ele aproveita. Ele acaba descobrindo essas dificuldades na vida dessas crianças. E ele começa a dizer: realmente você é culpado. O seu pai e sua mãe, é você. Isso não é uma verdade. Independente da forma, a Bíblia nos fala que filhos são heranças de Deus. Eu não creio que tenha deixado de ser. Então, quando há essa paixão controlada, essa paixão trabalhada de uma forma onde o Espírito Santo ele tem a liberdade de dizer sim e não, essa paixão acaba sendo aquela que, de uma certa forma, faz a ponte justamente para que essa intimidade possa acontecer. E essa intimidade é o lado emocional do triângulo. O amor sem intimidade é apenas uma ilusão hormonal. Não se pode desejar uma pessoa durante um longo período sem realmente conhecê-la. Eu, graças a Deus, com todas as dificuldades, dentro do propósito de Deus, mas eu conheci pessoas dentro da própria igreja, pessoas que cresceram comigo, que fizeram de uma forma diferente. E mais tarde tivemos que ajudar esse casal, porque ele chegou dizendo para mim assim: olha, eu não consigo confiar nela. E é interessante que ele foi o maior culpado. Dentro daquilo que a gente pôde, ele aprendeu junto comigo. Eu estou dando um exemplo, não vou citar nome e tal, mas sabe, aquilo que eu aprendi, ele aprendeu na mesma época. E na época que ele conheceu essa pessoa, uma pessoa muito boa, uma pessoa, sabe, com um futuro brilhante, mas ele simplesmente subestimou a força, o poder da carne. E mais tarde, ele entendeu que a desconfiança dele é porque ele pensava da seguinte forma: como ela foi muito fácil, olha que coisa interessante, é fácil para os outros e depois agir, né? Sendo que no mês de conhecidos, ela já se deitou comigo. Quem garante que ela também não possa, depois de casados, não possa conhecer um outro e também em um mês deitar com essa outra pessoa? Vocês estão percebendo, irmão? O campo de batalha é aqui na mente. Se nós fizermos errado, se nós estivermos fora do propósito de Deus, é aqui.
Se nós estivermos fazendo o certo, o correto, essa mente vai ser a nossa conselheira, o nosso professor ou a nossa professora. Mas se estivermos fazendo fora do propósito de Deus, ela vai ser a nossa pior acusadora. Essa é a verdade. Intimidade. Interessante que para que haja um conhecer é preciso de tempo. E essa intimidade dentro da orientação bíblica, ela vai sendo trabalhada, ou ela vai revelando aonde um passa a conhecer cada vez mais um pouquinho do outro. Não é diferente com o próprio Deus. Oséias 6:3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Fazem 22 anos de casado, não é isso? E existem algumas coisas que eu falo, ah é? Você gosta disso? Interessante. Eu achava que eu já conhecia, e coisa também que de repente ela fala para mim, uau, tá aí dentro, tá certo no espaço, mas eu não sabia que estava isso aí dentro não. Então é um progresso, é um processo, sabe? A paixão vivida da sua forma correta, ela aproxima a intimidade que há de acontecer no tempo certo e há de levar, sabe, a viver esse tempo que é longo, irmãos. A paixão, se não for somada com esse tempo da intimidade, que significa um tempo para, sabe, estar cada vez mais se conhecendo, detalhes. Essa paixão, ela passa. Não é verdade? Não é assim, vocês mulheres, né? Fala para os vossos maridos. Eu continuo bonita. Né? Sabe? Meu marido, né? Irmão, se nós não entendemos e nos colocarmos para vivermos esta palavra de uma forma assim comprometida, vamos falar que o compromisso na terceira parte, mas de uma forma assim, sabe, de caminhar junto, de unidade, sabe? Nós vamos perdendo essa atração porque era tão boa e agora não é mais. Eu digo para vocês, com todo respeito, a minha esposa hoje está melhor do que quando nós nos conhecemos. É lógico, o rostinho está mais, né? Mas como diz o Cláudio, né, o Cláudio Duarte, está mais docinho, né? Mas eu falo, nossa, eu fico olhando para ela, falo, nossa, você hoje está muito mais bonita do que quando nós nos conhecemos. Sabe? Eu falo, uau! Quando eu vejo ela dormindo, né, com aquele olhinho de patinho lá, aquele joinho, sabe? Eu falo, uau! Deus me deu, sabe? No mesmo... me trouxe a recordação no mesmo dia que nós entramos na igreja, sabe? Que eu entrei com a minha mãe, tal, e ela entrou com o pai dela, e o pai dela fez um negocinho assim para ela subir, ficou um negócio bacana, e eu cantei para ela embaixo e tal. Eu lembrei daquele tempo, falei, nossa, ela continua do mesmo jeito. Para mim, ela continua do mesmo jeito, isso é o que importa. Eu não penso assim, que eu aguentei ela por 22 anos. Eu penso ela tem me aguentado por 22 anos. Eu fico pensando, o Senhor dizendo, Gambateco da saia. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Eu tenho entendido uma coisa muito importante. O meu ministério mais importante, a igreja que eu pastoreio mais importante é ela. Se não houver essa verdade, tudo aquilo que eu possa estar compartilhando com vocês, não será. Essa é a verdade. A intimidade, nesse particular, tem a qualidade de melhor amiga ou melhor amigo, alma gêmea. A intimidade preenche o desejo em nossos corações de proximidade, de aceitação. As pessoas que obtiveram sucesso ao construir um relacionamento íntimo, conhecem seu poder e bem-estar, mas também sabem que não é fácil aceitar os riscos emocionais
pelos quais temos de passar para chegar a essa intimidade. E é interessante, irmãos, por que muitos de nós se sentem mais seguros? Eu estou falando em relação de casados. Falarmos dos nossos problemas para pessoas de fora do nosso convívio. Por que acontece isso? Essa intimidade, ela nos proporciona criarmos um elo, uma amizade, onde ela se torna a minha melhor amiga. E eu também o melhor amigo dela. Tem coisas que eu sei da vida dela que ninguém sabe, só Deus. Isso não me dá o direito de expô-la, ou de exibi-la. Muito pelo contrário. Você sabe por quê? Porque essa intimidade tem me levado a entender que ela sou eu. Se eu a exponho, eu estou me expondo. Ou vice-versa. Vocês estão compreendendo como a forma de Deus fazer as coisas, a forma que Ele ensina, é a melhor forma? Eu vim para o Japão há 20 e poucos anos. Chegamos sem papai, sem mamãe. Ela teve o papai dela, mas a metade de nossas vidas passamos juntos, só os dois. Aí você fala, nesse tempo não passou pela cabeça de vocês, tá difícil. Sim, passou. Mas o que não nos deteve não foi aquele olhar para aquele momento, mas foi rever o que nós passamos juntos e o que nós poderemos passar ainda futuramente juntos. A forma que eu entendo e administro o meu presente hoje vai ditar esse futuro. Vocês estão compreendendo? Essa é a verdade. Ela pode conhecer uma outra pessoa, eu posso conhecer uma outra pessoa, mas não vai ser a mesma, sabe? É começar todo um outro processo, uma outra história. Sabendo que o tempo que nós já temos estado juntos é justamente o que nos fortalecerá para continuarmos juntos até o final. Essa é a verdade. Você, esposa, você tem sido a melhor amiga do seu marido? Você, marido, tem sido o melhor amigo da sua esposa? Ou será que o melhor amigo do seu esposo está lá fora, ou a melhor amiga da sua esposa está lá fora? Vocês estão compreendendo? Nós temos que falar, Deus, existem alguns estudiosos nessa área que levantam essa afirmação que a falta dessa intimidade tem sido o inimigo número 1 de casamento desfeitos. Ele continua dizendo que se duas pessoas não se conhecem profundamente, nunca poderão se fundir ou unir, tornando-se o que a Bíblia chama de um só corpo. Sem intimidade, ele diz, elas estarão isoladas e sozinhas, ainda que vivam debaixo do mesmo teto. O que tem de casais que são simplesmente pessoas que vivem debaixo do mesmo teto? O amor completo depende de proximidade, de participação, de comunicação, honestidade e apoio. Nessa troca de corações, o casamento é a expressão mais profunda e radical da intimidade. Legal, né? E outra parte desse triângulo se chama compromisso. É o lado onde se torna voluntário. Entendamos uma coisa, dentro desse desenho de um triângulo, nem sempre ou todas as etapas de um relacionamento estarão, sabe, no mesmo, sabe, na mesma dimensão, no mesmo tamanho, sabe? Não, né? Mas o importante é que, vivendo e procurando, mesmo com todas as dificuldades, viver a palavra de Deus. Um lado que, sabe, está, de uma certa forma, com muita dificuldade, será superado pelo um outro lado, que de repente está mais forte, ou esteja mais forte.
O lado do compromisso, ele olha em direção a um futuro que não pode ser visto, mas ele promete para si mesmo: estaremos juntos até que a morte os separe. Hoje está sendo retirada essa expressão, até que a morte os separe. Não é? Infelizmente, se não cumprirmos nossas promessas, estaremos condenados a vagar desamparados na escuridão de nossos solitários corações. Eu lembro de uma forma assim descontraída, mas verdadeira. O meu pai e a minha mãe disseram: você está tirando uma pessoa da sua casa, dizendo para os pais dela que você vai cuidar dela. É isso que vem forte quando bate essas dificuldades dentro da área relacional, essas lembranças que eu prometi que eu ia cuidar. Apesar de todas as dificuldades, tem cuidado, né? E é importante nós entendermos que o entendimento, sabe, não está baseado naquilo que nós estamos vivendo no presente, mas na promessa. Qual foi a promessa que você fez quando você se comprometeu com a sua esposa ou com o seu marido? Na alegria e na tristeza, na saúde ou na enfermidade. Não foi assim? Pelo menos foi assim comigo. Com vocês foi diferente? Não, né? O ministro, o responsável para dar a bênção de Deus, ele falou desse jeito. E isso me vem forte. Eu fiz um compromisso, eu fiz um yakisoku. Eu falo para ela que antes de pensar em traí-la, sabe, eu tenho temor, eu estou traindo ao Senhor. Eu estou traindo a Deus. E isso me enche de medo, me enche de temor. Eu tenho um compromisso com ela. Eu falei diante de Deus, diante das testemunhas, e não foram poucas, que não acreditavam que eu estava casando, dizendo: não, eu prometo que eu vou cuidar, que eu farei o possível para que ela se sinta. O compromisso cria uma pequena ilha de certeza nas águas revoltas da incerteza. Como os laços do casamento, o compromisso protege o amor por nosso parceiro quando a chama da paixão se enfraquece e somos surpreendidos por momentos turbulentos e impulsos ameaçadores. E é uma coisa interessante, porque nós passamos realmente a ser controlados pelo Espírito, não só de falar, mas de liberdade de nos levar a refletir a nossa atitude, aquilo que nós estamos propondo. Pera um pouquinho, está tudo errado, apaga isso aí. Apaga isso aí. O lema do compromisso é: eu amo pelo que você é, e não por causa do que você faz, ou por aquilo que você faz, ou por aquilo que você sente. O voto do casamento, irmãos, é uma dádiva. Tem que ser sem reserva, um compromisso pessoal, inalterável. A longevidade do amor e a saúde de um casamento depende, em grande parte, da força do compromisso. Vocês estão entendendo? Irmãos, interessante que eu estava pensando hoje. Eu falei: caramba, como é verdadeiro. Porque os nossos problemas é porque nós pensamos em nós mesmos, ou quando nós pensamos no outro é de uma forma errada. No fundo, nós pensamos no outro para que o outro venha a estar feliz e satisfaça o nosso desejo. A paixão, a intimidade e o compromisso são ingredientes quentes, morno e frio da receita do amor. Esses ingredientes variam, porque os níveis de intimidade, paixão e compromisso mudam de tempos em tempos e de pessoa para pessoa. É possível visualizar a fluidez do amor pensando em como o triângulo do amor muda de tamanho e forma, conforme o grau de cada um dos três componentes. Aquilo que eu falei
em algumas áreas, em alguns momentos desse relacionamento do tempo, um lado vai estar mais debilitado do que o outro. Mas por haver, sabe, essa disposição, esse entendimento, essa busca, essa obediência, as coisas vão acontecer de uma forma... Isso é interessante, irmãos. E dentro disso tudo, tanto a paixão, a intimidade, o compromisso, nós temos que estar agindo de alguma forma onde possamos estar alimentando, possamos estar, de uma certa forma, cultivando, né? E é interessante que nós podemos renovar a força da atração, mesmo já tendo um tempo de casamento, nós podemos nos reapaixonarmos. Podemos. Nós temos que aprender a praticar uma aceitação total, aonde não há da parte da minha esposa medo de ser rejeitada, aonde ela tem liberdade de falar comigo o que ela queira, e eu tenho que entender o seguinte: eu casei com ela toda, eu não casei só com alguma parte, eu não casei só com os momentos de alegria que ela me transmitiu, mas eu casei com ela trazendo todas essas dificuldades, aonde ela tem a liberdade de dizer: olha, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude aconteceu assim, 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 aonde não tenha medo e ela possa saber que ela pode contar com o meu afeto, com o meu carinho. E comigo não vai ser assim. Interessante, está vendo como um casamento ali é uma coisa tremenda? Temos que, uma coisa interessante, antes de eu passar para ela aqui, devemos nos concentrar, irmãos, naquilo que nos são semelhantes, em coisas que nos são semelhantes. Nós temos o hábito de dizer as nossas diferenças. Não é assim? Ah, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu sei que muitas coisas são diferentes entre nós. Agora, para que realmente haja forças para superar todas as dificuldades, todas essas diferenças, temos que somar forças naquilo que nós somos parecidos, naquilo que, sabe, são semelhanças entre nós. Vocês estão compreendendo isso? É muito fácil falarmos dos erros e dos defeitos, mas temos que, de uma certa forma, deixar de lado essas diferenças e nos agarrarmos àquilo que nos são semelhantes, coisas que nos levam a sermos semelhantes. Vocês estão compreendendo? E o que nos leva a ser semelhante? A busca, a adoração do mesmo Deus. Oh, louvado seja Deus! Ela ama o mesmo Deus que eu amo. Ela serve o mesmo Deus que eu sirvo. Ela deseja estar no lugar que eu desejo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Não mais eu, não mais ela, mas um propósito aonde Deus, sabe, ele se sente à vontade de dizer: olha para mim, confia em mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Precisa ser cultivado, sabe? Concentrar nas semelhanças, não nas diferenças. Aleluia. Desejamos, gostamos de viajar, de coisas tão simples que gostamos de fazer juntos. E uma coisa importante para finalizar aqui essa parte é explorar o lado espiritual. É muito fácil falarmos, é muito fácil apresentarmos diante da igreja, diante dos outros, uma espiritualidade que parece ser, mas que no fundo não é verdadeira, é vazia. Essa é a verdade. Mas dentro do propósito bíblico, o relacionamento, o casamento, ele nos desperta para que nós possamos, de uma certa forma, viver a espiritualidade do outro. Como é isso? Ao vê-la orando,
eu vou orar junto. Ao vê-la lendo a Bíblia, eu sentarei do lado para ler também. Ou vice-versa. Nós temos um hábito, agora está um pouquinho mais... Nós temos um hábito, eu pego o violão mais cantado, daqui a pouco quando eu espero ela está do meu lado, cantando na minha orelha. E assim a gente vai. De repente a gente sente a presença de Deus, a glória de Deus, uma coisa tremenda. O Espírito Santo toma aquele lugar de uma forma tremenda, onde qualquer pessoa, se nós tivéssemos filhos, seriam envolvidos por essa atmosfera espiritual. O que tem havido é que não tem sido percebido essa espiritualidade que tanto se demonstra fora de casa. Mas dentro de casa, porque, convenhamos, irmãos, você acha que será possível uma pessoa rejeitar, sendo filho, esse ambiente espiritual vivido pelos pais, essa comunhão de espírito vivido pelos pais? As dificuldades estão baseadas nas coisas materiais, nas coisas físicas e emocionais. É por isso que o Senhor criou o homem, corpo, alma e espírito, aonde o espírito do homem é a parte que deseja Deus, aonde há essa cumplicidade, sabe, vamos orar juntos, vamos buscar o mesmo propósito, vamos, sabe, envolver o nosso lar debaixo desse ambiente espiritual, aonde Deus tem a liberdade de falar tanto comigo, como com você, como com os nossos filhos, ou qualquer pessoa que há de entrar na nossa casa, há de presenciar o ambiente espiritual, a presença de Deus no nosso lar. Paixão, intimidade e compromisso. Podemos dizer que este é um triângulo, de uma forma simples, poderia falar mais, mas vou parar por aqui, para que ela possa falar a parte dela. Vamos pensar, gente, não vamos fazer este momento mais um momento que a gente pode ouvir, mas vamos fazer este momento onde Deus possa encontrar liberdade de mudar as nossas vidas e transformar os nossos lares, o nosso coração, a nossa forma de ser, de agir. A prática, a obediência dessa palavra há de curar muitas almas e corações. Muitas coisas que de repente o próprio crente não consegue se desvencilhar, não consegue se sentir livre. Essa palavra tem poder para libertar. Eu creio nisso. Abaixe sua cabeça. Deus maravilhoso, estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua igreja, Senhor, mesmo sendo eu aquele que está falando aqui à frente, não significa que eu seja melhor do que eles, mas eu tenho percebido, eu tenho aprendido, Senhor, e eu quero compartilhar de uma forma simples este segredo, Senhor, que eu estou aprendendo a viver. Aonde todo esse processo, eu tenho certeza que só terminar quando estivermos juntos contigo. Senhor, aqui existem famílias, existem casais, filhos, que de uma certa forma, Senhor, diretamente ou indiretamente estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza que ela é poderosa, Senhor, para transformar, ela não voltará vazia, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Continue, Senhor, no nome de Jesus. Falando conosco do que faz parte de um relacionamento que realmente possa progredir, ser abençoado. Ele então falou conosco a respeito da paixão, que deve continuar, que deve progredir na nossa vida, no nosso relacionamento. Falou da intimidade que precisa haver entre um casal, e não simplesmente só a intimidade física, mas muito mais a intimidade de alma, a intimidade de coração, de sonhos, de desejos, né? E também foi o compromisso que nós precisamos ter um com o outro,
para que realmente o nosso relacionamento possa dar certo, possa ser abençoador, possa ser bênção para nós, possa ser bênção para outras pessoas ao nosso redor, e nós como igreja possamos fazer diferença na terra. Porque de fato, se na igreja os casamentos estão sendo desfeitos, o que nós vamos esperar deste mundo? O que nós vamos esperar lá fora? E pensando a respeito desses 3 ingredientes que não podem faltar no nosso relacionamento, o pastor esteve falando a respeito disso, dessa necessidade de nós termos a nossa vida realmente voltada para Deus. Quer dizer, na nossa intimidade, Deus presente, no nosso compromisso, Deus presente, na nossa paixão, Deus presente. Quer dizer que a nossa vida precisa estar focada em Deus. Nós precisamos ter um relacionamento que realmente está fortalecido, baseado em Deus. E é interessante que nessa madrugada eu acordei com uma passagem bíblica na minha mente e me vinha uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Gênesis. E a princípio você vai olhar e falar, poxa, mas isso não tem nada a ver com casamento, mas na verdade tem a ver com casamento. Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós sabemos que Abraão foi o homem que foi chamado por Deus para sair lá da terra dele, partir para uma outra terra distante, onde ele pudesse então viver com Deus, as promessas de Deus e formar um novo povo. Ele era um homem que tinha uma esposa estéril, eles não tinham filhos, e Deus prometeu para eles: vocês terão filhos, vocês terão descendência. Não quer dizer que ele teria filhos. Outra coisa, ele disse: vocês vão ter uma terra, eu vou dar uma terra, um lugar para vocês. Você precisa sair deste lugar. E Abraão obedeceu. Lá em Gênesis 12 nós vimos Deus falando com ele e Abraão então obedecendo a essa ordem de Deus, ouvindo essa voz de Deus, então obedecendo. E ele seguiu o seu caminho. E passaram então alguns anos já, lá na terra de Canaã, que era justamente a terra que Deus estava dando para ele como promessa. E então, quando ele está lá, já há alguns anos, ele enfrenta uma guerra. O sobrinho dele, Ló, é levado cativo, porque morava lá naquela cidade de Sodoma. E então foi levado cativo, ele com a sua família. E Abraão então entra numa guerra para salvar, para resgatar esse parente dele novamente. E Abraão tratava Ló como se fosse o próprio filho dele. Porque Ló, ele era um homem, pai de Abraão, o pai de Ló, irmão de Abraão, havia morrido. Então, para Abraão, era como filho. E ele entrou então naquela guerra para que trouxesse de volta aquela família. E ele teve essa vitória, foi abençoado. Mas nós chegamos aqui em Gênesis 15 e vemos Abraão, já depois dessa batalha, passando por uma situação interessante. E diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, e de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirou da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava.
ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e com boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Esta passagem nos fala então que Abraão estava, talvez com algum sentimento de temor, porque Deus disse para ele: não temas, Abraão. Então, de alguma forma, ele sentia temor, ele sentia dúvidas, e é normal que depois que você passa por uma situação de luta, por uma guerra, mesmo que você tenha vitória, você depois que passa pela guerra, pela luta, você passa por um momento de, às vezes, perturbação emocional, de cansaço emocional, desgaste, muitas vezes. Isso é muito comum. É provável que Abraão estivesse passando por essa situação depois da guerra. Quem sabe viesse na mente dele algumas dúvidas. Puxa vida, Deus me mandou sair lá da minha terra, que Ele me daria essa terra aqui, e eu estou aqui e ainda sou peregrino nela. Deus me disse que me daria filhos, e eu ainda não tenho filhos. Agora, eu passei por essa guerra, tive vitória, mas eu rejeitei os despojos. As recompensas da guerra, ele não quis, ele rejeitou, ele não quis, deixou lá para os outros aliados dele e não quis. Ele não quis tomar as recompensas daquela batalha. De repente ele poderia estar pensando: será que eu fiz certo? Será que eu não deveria ter recebido